Eu sei que muitas vezes, e na maioria das vezes, quando o paciente vem na consulta para resolver o problema dele de disfunção erétil, de impotência sexual, ele não vem simplesmente por causa do problema de ereção. E como eu sei disso? Eu sei disso porque quando o paciente vem na consulta, ele não vem logo em seguida que o problema se inicia. Ele vem talvez meses ou anos depois do problema. Então o paciente não chega e fala, eu tive um problema de ereção ontem, eu tive um problema de ereção semana passada. Ele vem depois de alguns meses. Eu tive um problema, eu tô tendo esse problema de ereção já faz 6 meses. Eu tô tendo esse problema de ereção faz 5 anos. Eu tô tendo esse problema de ereção já faz 10 anos. Então, para ele demorar tanto tempo para chegar na consulta do urologista, quer dizer que tem que algum outro gatilho para ele resolver aparecer, para conseguir tratar o problema dele. Um dos motivos mais comuns é a questão que a disfunção erétil começa a afetar não só a relação sexual com a parceira, como também começa a afetar outros pontos no relacionamento. E não só por falta de satisfação, mas às vezes desconfiança da parceira, achando que o parceiro não gosta mais dela, frustrações em relação ao próprio parceiro, que faz com que diminua a autoestima dele, por ele achar que ele não está satisfazendo a sua parceira, né? Às vezes o homem tem o problema, mas na verdade ele não está preocupado em questão dele ter o problema, ele está preocupado com o fato dele não satisfazer a parceira e com o que a parceira vai pensar, entendeu? Existem vários motivos para ele vir na consulta depois de muito tempo, né? Então não é só a questão de disfunção erétil. Agora, para ele conseguir chegar na consulta, ele tem que vencer diversas objeções mentais que ele cria, né? Existem várias coisas que impedem ele, que antes dele chegar na consulta, ele tem que vencer essas objeções mentais dele próprio, né? E não só para chegar na consulta. Quando o paciente chega na consulta, ele ainda tem várias objeções que a gente tem que vencer, né? Para convencer o paciente que às vezes o que ele está achando que é o problema não é simplesmente aquilo. O homem de uma certa forma é teimoso, né? O que acontece? Ereção não é uma coisa que você simplesmente vai adquirindo, né? Você ganha esse dom desde que nasceu praticamente. Você ganha a capacidade de ereção, então desde pequeno você já consegue ter ereção. E na cabeça do homem, se ele conseguir uma vez, por que ele não vai conseguir de novo? Então isso é um certo orgulho, né? O homem é um pouco orgulhoso para dizer que ele conseguia fazer uma coisa e agora ele não consegue. E não só o problema em relação à ereção, como também a frustração de conseguir ter ereção antes e agora não estar conseguindo mais da mesma forma. Isso é um motivo que faz ele demorar às vezes na consulta. Um fator limitante para fazer com que o paciente chegue na consulta é um fator social, né? Existe um certo tabu em relação à disfunção erétil, em relação a você conversar socialmente sobre o problema, você se abrir sobre a disfunção erétil, conversar numa roda de amigos, comentar com familiares, comentar com pessoas íntimas e próximas. E isso gera insegurança e limita o paciente a procurar ajuda. Ele acha que é uma coisa que não deve ser dita, não deve ser falada, né? Então, para ele conseguir vencer essa barreira, às vezes não é difícil, né? É difícil você falar, não, eu preciso de ajuda em relação a isso. Porque se ele não pode nem falar com os amigos mais próximos, se ele não consegue nem falar, às vezes com a própria parceira sexual, como que ele vai procurar ajuda de uma pessoa que ele não conhece para falar sobre o problema? Eu tenho pacientes que,
quando chegam na consulta, depois de muito tempo do problema, eles falam: doutor, esse problema eu nunca falei para ninguém. Ou às vezes ele fala: eu falei esse problema para só a minha parceira. A minha parceira é a única que eu já comentei sobre o problema. E agora eu tô falando com você. Então, de uma forma geral, é uma responsabilidade grande para o urologista, não por simplesmente questões profissionais, entendeu? Mas assim, é uma coisa muito íntima do paciente, né? É uma coisa que ele deveria comentar com os amigos mais próximos, e não, ele vem procurar você, justamente por esse tabu que existe em relação a essa disfunção sexual. Uma prática muito comum que os pacientes usam é tentar procurar alguma outra causa para justificar a consulta com o urologista. Então, eles apresentam o problema da consulta inicialmente, uma coisa às vezes nem tão absurda, eles nem ficam tão presos a isso, e como uma forma secundária, que na verdade às vezes é o problema principal, eles falam da disfunção erétil, da disfunção sexual, né? E às vezes alguns não têm nem coragem, chegam na consulta e não têm coragem de expor o problema, né? Eles tentam falar, abordar de uma forma não tão direta, né? Então cabe ao urologista sempre tentar esmiuçar o máximo possível essa questão. Eu tento sempre abordar a questão, ainda mais quando eu vejo que o paciente, apesar de todas as informações que recebeu na consulta, ainda não está às vezes satisfeito, que quer dizer que pode ser que ele esteja querendo falar alguma outra coisa que não é o problema inicial. Quando o paciente começa finalmente a conversar sobre a disfunção erétil, se inicia uma consulta de várias fases em relação a isso, né? O paciente abre as frustrações dele e se iniciam algumas crenças, alguns dogmatismos em relação ao porquê aquilo está acontecendo. Normalmente ele foca muito o problema em coisas que ele procurou de informações sem profissional, né? Então ele procura o problema na internet, ele lê milhares de coisas, né? E ele faz falsas analogias às vezes, não todas falsas, mas muitas que levam grande ansiedade, ou ele coloca muita energia em coisas que às vezes não é o maior problema. Como o paciente às vezes não tem um entendimento em relação à fisiologia, a como o organismo age em relação à ereção, ele tem esses dogmatismos, né, que é a confusão entre fatos e opiniões, né, que ele encontra muito em pessoas não profissionais na internet, ou quando muito raro conversa com alguém. E existem vários pilares para a disfunção erétil acontecer, né? O mecanismo fisiológico pode estar com problema em vários pontos, né, da ereção, da questão da ereção. O problema pode ser, às vezes, no pilar fisiológico, que é um problema orgânico. Às vezes o problema está relacionado com uma questão mais psicológica, um bloqueio de algum gatilho mental para chegar na ereção, né? Então às vezes ele pode fazer essa confusão, ele acredita friamente que o problema às vezes dele não é uma questão psicológica. Às vezes dentro do próprio pilar orgânico, né, os pacientes têm uma certa tendência a achar que o problema é hormonal. Provavelmente porque existe muita informação desconectada, né? Principalmente nas redes sociais em relação a isso, muitas informações dizendo que a testosterona, a reposição hormonal é uma coisa que faz milagres, e às vezes ele chega na consulta já crente de que o problema dele só vai ser resolvido com reposição hormonal. E assim,
na maioria das vezes não é o que vai resolver o problema dele. O paciente às vezes não entende simplesmente como o pênis consegue ficar ereto, né? Eles esquecem que o fator cardiovascular, ou às vezes eles nem esquecem, na verdade, eles não sabem que o pênis é um órgão que se enche de sangue, né? Então tudo que possa afetar esse mecanismo pode afetar a capacidade de ereção, né? Então várias doenças orgânicas relacionadas com problemas cardiovasculares, né? Como sedentarismo, tabagismo, obesidade, dislipidemia, né? Tudo isso pode afetar muito a capacidade de ereção. Então a gente tem que abordar de uma forma que às vezes tem que abrir um leque muito grande nessas consultas para o paciente poder pegar todos os detalhes. E às vezes uma consulta simples a gente não consegue expor tudo. Quando a gente trata a disfunção erétil e a gente consegue uma eficácia no tratamento, existem duas possibilidades. Ou você ajudou o paciente a ele mesmo conseguir o desempenho para chegar na ereção, ou você simplesmente induz a ereção no paciente, né? E normalmente o paciente já chega na consulta achando que você vai conseguir uma medicação que vai induzir a ereção nele, sem ele ter que fazer esforço nenhum, né? E isso tá muito errado. Na verdade, o tratamento básico não é logo de cara você querer usar medicações, nem nada disso. Na verdade, o tratamento inicial, pelo menos na minha consulta, é tentar desmistificar e tentar resolver um problema que pode ser uma coisa simples. Assim, uma coisa simples, mas trabalhosa, uma coisa que o paciente não está na cara para o paciente. Como o paciente não está acostumado a conversar sobre o problema, o fato dele não conversar com as pessoas, ele tem o problema, mas o problema não gera dúvidas, né? Normalmente gera dúvidas naquela pessoa que começa a se abrir, a conversar, a discutir, né, a questão. Então, como ele nunca conversa com alguém sobre o problema, às vezes as dúvidas vão sendo geradas na hora, no momento, ou às vezes depois que acabou a consulta, né? Por isso da importância do paciente fazer um acompanhamento de rotina e não uma consulta única. Isso requer todo um trabalho em relação ao problema, né? Porque as dúvidas vão sendo geradas e a gente vai tentando tirar as dúvidas do paciente, porque às vezes é uma coisa simples que às vezes o próprio urologista não vê como um problema, mas aquilo está bloqueando completamente o paciente em conseguir ter uma relação sexual satisfatória. O problema varia, às vezes os pacientes não encaram o mesmo problema todos iguais. Então é importante essa conversa, abrir o leque para encontrar todos os problemas possíveis.